E a pregação hoje é sobre coragem. Deuteronômio capítulo 31, versículos 6 e 7, diz o seguinte, palavra de Moisés, vai aparecer na tela. Sede fortes e corajosos. Na minha versão diz assim, esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo o Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu farás herdá-la. Eu quero dizer para você, você vai herdar a sua terra prometida. Não vai ser outra pessoa que vai entrar e conquistar a terra, é você que vai conquistar. Pai, essa tua palavra nós declaramos em nome de Jesus. A verdade é que o Senhor sempre estará conosco. Como Moisés falou, o Senhor estaria com aquele povo. E o Senhor, a palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a verdade é que o Senhor está conosco e nós não podemos temer, nós não podemos nos amedrontar, nós nos comportamos como aquele que já sabe o resultado final. Nós nos apropriamos da verdade. E a palavra hoje, que nós queremos dizer para o Senhor, nós iremos nos esforçar, apesar de qualquer situação que se colocar na nossa frente, nós iremos nos esforçar, nós iremos avançar, e nós iremos vencer, e nós iremos apropriar da terra que o Senhor prometeu, que nos daria, Pai, a nossa Canaã espiritual. A Canaã, o local do descanso, o local do regozijo, o local de ver o Senhor face a face, o local de experimentar a bondade do Senhor, como a palavra diz, se quiseres me ouvires, comereis o melhor nesta terra, e nós nos apropriamos dessa verdade em nome de Jesus, amém? Queridos, Moisés aqui, nesse momento que ele deu essa instrução, Moisés tinha 120 anos, ele já não poderia entrar, o povo já não poderia mais contar com ele, porque o próprio Senhor disse para ele que ele não iria entrar na terra prometida. Ele diz, Deuteronômio 31, versículo 2, da idade de 120 anos eu sou hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor disse, não passarás o Jordão. Moisés sabia que já estava no limite da jornada dele, estava no fim da jornada. Ele sabia que não iria passar o Jordão. Mas quem era Moisés? Moisés foi aquele que inspirou o povo. Moisés foi aquele que levou o povo a acreditar na bondade de Deus, levou o povo a acreditar no poder de Deus. Moisés foi aquele que conduziu a nação inteira no deserto e levou uma nação inteira a viver e experimentar milagres. Eu não estou falando de uma pessoa que levou uma meia dúzia de pessoas para o deserto, que levou 5, 6 pessoas, não, eu estou falando de uma pessoa que conduziu uma nação inteira, que ali aproximadamente 1.500.000 pessoas sendo conduzida por Moisés, e Moisés foi direcionado por Deus. Moisés mostrou para o povo que mesmo no deserto é possível viver milagres, que no deserto é possível ver a graça, no deserto é possível ver a misericórdia. Moisés era aquele que, enquanto as suas mãos estavam levantadas na guerra contra os amalequitas, que na saída do Egito, entrando na terra prometida, eles se levantaram contra o povo de Israel. Moisés foi aquele cujas mãos, quando estava levantado, o povo prevalecia. Com Moisés, o povo viu o mar se abrir. O povo viu o maná descer do céu, o povo viu a água amarga tornar-se doce lá em Mara. O povo viu com Moisés sair água da rocha, quando no deserto não tinha água.
Moisés era o cara com quem o povo queria estar perto. Você conhece pessoas que você deseja estar perto dela? Pessoas que quando você está perto dela, parece que tudo flui. Pessoas que quando você está perto dela, ela te emotiva, ela te faz você acreditar, ela faz você prosseguir, você pode estar numa situação onde você está descrente, mas 5 minutos com aquelas pessoas, com aquela pessoa, você já vira a chave, você já começa a acreditar, você já começa a reconhecer que existe um Deus que é amoroso, é bondoso, um Deus que está trabalhando por você. Este era Moisés. Uma pessoa que o povo queria estar com ele. Havia uma segurança para o povo estar com Moisés. E Moisés, ele sabia o que a sua morte iria causar. Então ele logo tenta passar para coragem para os seus liderados. É isso que um bom líder faz. Passa coragem. Eu estou aqui para passar coragem para você. Eu estou aqui para dizer para você, por mais difícil que a situação pareça, por mais improvável a saída seja, por mais que o diabo tente levantar contra você, tenha coragem, você vai avançar, tenha coragem, você vai conquistar, tenha coragem, você vai passar do outro lado, tenha coragem, Jordão pode estar diante de você, mas o Jordão vai interromper o curso, e você irá atravessar o Jordão, você irá atravessar o Mar Vermelho, você irá derrubar a muralha de Jericó com um grito, você vai conquistar, você vai avançar, e você vai receber a sua bênção, porque assim como Moisés esteve com o povo no deserto, e eles viram milagres, Deus está com você. Em mês de maio você vai ver muitos milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, entenda que coragem é necessário para você viver o seu milagre. E coragem é da mesma raiz da palavra confiança. Confiança. Confiança significa confiador. Ter coragem é você ter a convicção, ter a certeza que você tem um fiador que vai te validar. Então, coragem é fruto de quem tem credibilidade, aquele que é fiador. O que o banco faz quando você apresenta um fiador para ele? Ele vai analisar a situação do fiador. Ele vai ver se o fiador tem condição de bancar a sua conta, caso você não consiga pagar. Então, uma vez que esse fiador é aprovado, o banco dá ok, o banco vai liberar o recurso que você precisa. Entenda algo essa noite. Você não tem como fiador um ser humano. Você não tem como fiador um homem de dinheiro somente. Você não tem um fiador, uma pessoa legal, não. Você tem como fiador aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, aquele que a palavra dele diz, haja luz e houve luz, aquele que falou assim, haja separação entre luz e dia, e aconteceu, haja separação entre terra e água, que haja uma porção seca, e haja a água, e aquele que falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem se formou do pó da terra. Ei, o seu fiador é aquele que possui todo o poder. Portanto, não tenha medo, tenha coragem. É Deus quem te valida, é Deus quem paga a conta, é Deus que diz, ó, eu vou dizer sim e eu vou dizer amém, e ele vai viver aquilo que ele tanto tem buscado. Alguém que vai garantir a sua conta, Deus vai garantir a sua conta. Deus é quem garante a sua cura. Deus é quem garante a sua salvação. É Deus quem garante a sua libertação.
por mais que o diabo tente dizer não, Deus é o seu fiador, Deus pagou a conta, o preço necessário foi pago lá naquela cruz do Calvário. Então, ele diz para você que está aqui presente, você que está me assistindo, não te deixarei, jamais te desampararei. Por isso, o texto que nós lemos no começo diz o Senhor, porque o Senhor teu Deus é contigo, não te deixará e não te desamparará. Diga para a pessoa do seu lado, Deus jamais vai te deixar e jamais vai te desamparará. Diga para essa pessoa, você tem um fiador, e esse fiador é Deus. Portanto, não tema, Deus jamais te desamparará. Como Moisés fez com o povo, eu quero dizer para você, como Moisés disse para o povo, como Moisés disse para Josué, coragem, esforça-te, porque o Senhor está contigo. Por mais que seja difícil a sua situação, tenha coragem, tenha visão. Moisés tinha uma visão de futuro. Moisés, apesar que estava pronto, ele não ia passar dali. O Senhor colocou ele lá no alto monte e mostrou a terra toda. Está vendo essa terra aqui, ó, onde seus olhos alcançam? Tudo isso eu tenho dado ao povo de Israel, mas tu não vai passar para lá. E o que Moisés passa para o povo, mesmo sabendo que não iria estar na terra prometida com ele, Moisés passa para ele a convicção de que eles iriam conquistar e eles iriam possuir a terra prometida. Eu não sei qual o nome da sua terra prometida, mas como Moisés eu quero te dar uma visão, eu quero dizer para você, a sua terra você vai conquistar. Qual seja o nome dela, não se preocupe, não se espante, você irá conquistar essa terra. Por isso que Moisés chamou Josué e disse aos olhos de todo o povo, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor teu Deus jurou a dar aos teus pais, tu farás herdá-la. Eu quero dizer para você, você vai fazer a sua família herdar a terra prometida. Eu acho que você não entendeu. Eu estou dizendo que não é outra pessoa, eu não estou dizendo que é o seu parente, eu estou dizendo que é você que vai entrar na terra prometida, e é você que vai fazer a sua família entrar nessa terra larga e espaçosa, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, porque Deus prometeu, vá, conquiste a terra. É uma noite de você sair daqui e falar, ei, eu vou conquistar a minha Canaã, eu vou derrotar gigantes, eu vou prosperar, eu vou vencer, eu vou ter coragem, porque o Senhor é comigo por onde eu andar. Moisés estava passando para o povo aquilo que ele carregava, convicção, confiança e uma visão de futuro. Eu quero passar isso para você, eu quero que você saia daqui com convicção, confiança e uma visão de futuro. Pare de ficar olhando o presente. O presente não representa o futuro que Deus tem para você, porque Deus tem um futuro para você, onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que não penetrou no coração humano, porque Deus já visitou o seu futuro. E porque Deus visitou o seu futuro é extraordinário, abençoado, sobrenatural, cheio de graça, cheio de vitória, cheio de conquista. Então, esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis, tenha coragem, tenha ousadia,
Tenha determinação, porque é certo que você vai lograr bom êxito. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para você. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus está dizendo para você: esforça-te, anima-te, não tenha medo, não te espantes, tenha coragem, tenha ousadia, tenha determinação, porque é certo, você irá lograr bom êxito. É certo, você irá lograr bom êxito. É certo, você irá lograr bom êxito, porque o Senhor está contigo, não te deixará, não te desamparará. Deus vai entrar com você nessa batalha, e Ele nunca perdeu uma batalha. Não vai ser a sua batalha que Deus irá perder. Mas Moisés envelheceu, Moisés morreu, e a jornada não havia acabado. Talvez o seu Moisés morreu, envelheceu, já não consegue te dar o suporte. Talvez o seu Moisés morreu, ou talvez o seu Moisés abandonou você. Talvez o seu Moisés te traiu, e talvez hoje você se encontra desesperado, aflito, perdeu até o sono, mas Deus está dizendo para você essa noite: a jornada não acabou, porque Moisés morreu. Quantas pessoas que colocam a confiança no homem e se decepcionam? Ah, pastor, meu marido morreu, minha vida acabou. Não, a sua vida não acabou. Com todo respeito, acabou foi a vida dele. Mas enquanto tiver fôlego, enquanto você tiver vida, existe um Deus que trabalha por você. Portanto, a sua vida não acabou. É certo que haverá saudade, é certo que haverá aquela lembrança da companhia da pessoa, mas a sua vida não acabou. Porque Deus é quem te auxilia, é Deus quem te sustenta, é Deus que escreveu a respeito da sua vida, do seu futuro. E a jornada não acabou. Deus não fica refém de homem algum. Por isso que Deus fala para José: ainda há muita coisa para fazer. Não importa o que você está vivendo, qual o resultado que você tem em suas mãos, o que você tem, diagnóstico. Com Deus, com Deus tem muita coisa ainda para fazer. Com Deus tem muitas conquistas a serem conquistadas. Com Deus tem muitas portas que serão abertas. Com Deus tem uma vida extraordinária que você vai viver. A jornada não acabou. Diga para você mesmo: a minha jornada ainda não acabou. Diga assim: a minha jornada só está começando. Você entendeu? A sua jornada não acabou. A sua jornada só está começando. Você está começando para viver os melhores dias da sua vida. Você está começando a viver o melhor ano da sua vida. Você está se preparando para viver anos sobrenaturais extraordinários, porque a jornada não acabou. Você vai conquistar a sua Canaã. Você vai conquistar a sua Canaã, por isso tenha coragem. Definição de coragem. Coragem é ação ou disposição de enfrentar situações difíceis, perigosas e desafiadoras. Em outra versão, coragem é a capacidade de enfrentar situações impossíveis, perigosas e desafiadoras. E eu quero falar um pouco sobre essas três situações. A Bíblia relata essas três situações. Situações difíceis e impossíveis.
Coragem significa que você precisa ter coragem para acreditar em milagres. Juízes capítulo 6. A palavra diz que os medianitas, junto com os amalequitas e junto com o povo do Oriente, acamparam-se lá no vale de Jezreel. Aqui, ó, coloque de novo, por favor. E todos os midianitas, amalequitas e o povo do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. 120 mil homens acamparam nesse vale para invadir Israel. E a palavra diz que Gideão, ele sai com 32 mil homens para guerrear contra 120 mil. E o capítulo 7, versículo 2, Deus dá uma instrução para Gideão. Olha só, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão que me livrou. E aí Deus fala assim: diga ao povo, todo aquele que é medroso e tímido, que volte para casa. E aí Gideão fala assim: ei, Deus está falando para mim que tem algumas pessoas medrosas e tímidas no nosso meio, e Deus está liberando para voltar para casa. Sabe quantos foram para casa? De 32 mil, 22 mil homens, ficando com Gideão somente 10 mil. Eu quero profetizar nesse ambiente, que todo espírito de Deus não vai mandar pessoas para casa, como eles foram. Não é isso que Deus quer para os nossos dias. Mas Deus vai mandar para casa o espírito de medo, o espírito de intimidação. Eu profetizo em nome de Jesus. Medo tem paralisado pessoas, medo tem aberto uma porta no mundo espiritual, e pessoas estão sendo opressas pelo espírito de medo e pelo espírito da intimidação. Eu quero profetizar hoje, esse espírito de medo e de intimidação e timidez vai perder a força e o controle que tem sobre a sua vida, ou sobre a sua casa, ou sobre os seus parentes, em nome de Jesus. Uma noite de se libertar de todo medo e tomar a coragem necessária para você ir contra 120 mil homens e derrotá-los em nome de Jesus. Então 22 mil voltam, ficam 10 mil, e Deus fala: ainda é muita gente que está com você. E olha só o comando no versículo 3: agora pois apregou ao ouvido do povo dizendo: quem for tímido e medroso, que volte. Não é esse não, desculpe, queridos, é o outro versículo. O 5, por favor, me desculpe, o 5. E aí Deus dá o comando: fez descer ao povo. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua mão, e como o cão lambe, este porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelho. Todo aquele que soltar a espada e colocar as duas mãos no chão e for lá beber, Deus falou: manda para casa. E dos 10 mil, 9.700 foram embora, ficando somente 300. Eu quero profetizar em nome de Jesus que todo espírito de distração está sendo expulso desse ambiente em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem feito você se tornar uma pessoa distraída e largar sua espada, deixando de ser um guerreiro atento, preparado para toda e qualquer investida do inimigo, e se tornando uma presa fácil. Deus mandou aqueles que eram distraídos, porque ia se tornar uma presa fácil para o inimigo. Eu quero profetizar em nome de Jesus: toda distração que tem tirado o seu foco, por isso você não tem vivido o seu milagre, está caindo por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E então fica 300.
Coragem para lutar contra um exército de 120 mil homens, que aos olhos seria impossível de vencer com apenas 300. Deus está dizendo: eu não preciso de 31.700 homens medrosos e distraídos. Eu preciso de 300 corajosos, determinados, com sangue no olho, para vencer um exército de 120 mil homens. Deus está dizendo essa noite: tira o foco da sua força, tira o foco da sua capacidade e passe a depender de mim. Esse foi o recado de Deus para Gideão. Tira o foco, porque quando era 32 mil, a proporção era um para cada 4. Não é fácil vencer a guerra. Cada um mata 4, beleza, tranquilo. Depois a segunda proporção era 1 para cada 12. Não, tranquilo. Cada um mata 12, mole, fácil. Mas no último era 1 para cada 400. Isso requer dependência de Deus. Somente vive milagre pessoas que são completamente dependentes de Deus, que não confia na força do seu braço, mas confia num Deus que está trabalhando a cada instante ao seu favor. Então Gideão mostra que aqueles que têm coragem vão vencer situações que aos olhos parecem o quê? Impossíveis. Talvez a situação que você está vivendo é uma situação impossível de ser vencida, mas a Bíblia já deixou um relato mostrando para você: é possível você viver situações impossíveis. Segunda situação, é uma situação que não é impossível, mas é uma situação perigosa. E situações desse tipo você vai ter coragem para assumir risco. Diga assim: certas situações eu preciso ter coragem para assumir risco. Sua força e habilidade serão entregues na mão de Deus. É o caso de Golias. Alguém teria que lutar contra Golias. 40 anos afrontando o povo. Duas pessoas eram os prováveis candidatos a vencer Golias. Primeiro, o irmão de Davi, Eliabe. Quando os filhos de Jessé se apresentaram diante de Samuel, olha só, 1 Samuel 16, 6 e 7 diz: sucedeu que entrando eles, os 7 irmãos de Davi, Elias viu Eliabe e disse consigo mesmo. Olha só o que Elias diz. Tem que baixar um pouquinho aqui, ó. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Samuel foi traído pela grande estatura e o porte físico de Eliabe. Chamou a atenção. Eliabe não era uma pessoa pequena. Eliabe era uma pessoa grande. Um bom candidato para lutar contra o gigante, que era grande também. Afinal de contas, se brincar, ele era um dos maiores, ou talvez o maior ali entre o povo de Israel. Mas o Senhor desprezou. Outro candidato, Saul, rei Saul, o rei que estava lá na guerra. A palavra diz que Saul sobressaiu o povo do ombro para cima. Vamos colocar que Eliabe era o maior do povo de Israel ali, depois de Saul. A palavra diz que a cabeça de Eliabe tocava aqui, ó, no ombro de Saul. Daqui para cima, Saul era maior do que Eliabe. Se Eliabe era uma pessoa grande, Saul também era muito maior. Um sério candidato. Mas a coragem não diz respeito a quem você é. Coragem diz respeito a quem você carrega. Não era a grande estatura de Eliabe. Não era a questão de
Saul sobressair o povo do ombro para cima. Mas aí, quando Saul é perturbado pelo espírito maligno, dão uma sugestão para o rei, falam assim: rei, procure alguém que saiba tocar bem uma harpa, que quando ele tocar a harpa o senhor vai se sentir melhor. E uma pessoa chega e diz esse relato para Saul. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil presença, e olha o final, e o Senhor é com... O Senhor é com... A coragem de Davi vinha porque o Senhor era com ele. Coragem não diz respeito a quem você é. Coragem diz respeito a quem você carrega. Porque quem você carrega na situação que você está vivendo vai ser determinante para você viver a sua vitória. Quando você carrega a presença de Deus, você não tem medo de assumir risco. Nessa época, Davi tinha 13, no máximo 15 anos. Assumiu o risco, porque tinha convicção: o Deus que foi comigo com o leão, o Deus que foi comigo com o urso, Ele também vai comigo contra esse gigante. Eu vou assumir o risco. Rei, não se preocupe, não se preocupe, teu servo irá lutar contra esse gigante. Imagine a cena, o rei Saul olhando um menino de 14 anos falando isso. Tentou dar armadura para ele, mas ele não conseguiu andar com a armadura de Saul porque era muito grande. E ele falou assim: não posso lutar contra isso. Tirou aquela armadura, mostrando: a minha confiança não está na armadura, a minha confiança está em Deus. A sua confiança não pode estar na armadura que estão oferecendo para você. A sua confiança não tem que estar na medicina. Você sabe que Deus vai usar a medicina. Nós vimos na semana passada a menina que tinha uma doença incurável nos 2 pulsos. No pulso esquerdo ela foi operada e Deus usou a medicina para curar. Mas no pulso direito ela recebeu uma palavra, ela falou para o médico: eu não vou fazer a cirurgia, doutor, porque eu tenho uma palavra. E o médico falou assim: eu não posso cancelar uma cirurgia por causa que você teve uma palavra e ouviu Deus falar com você. Ela falou: então faça o exame. E quando fez o exame estava lá, a doença desapareceu. Ela teve coragem para acreditar naquilo que Deus falou, ao ponto de falar assim: vai lá, doutor, pede de novo o exame então, porque Deus falou comigo. Ela não titubeou. E coragem para situações desafiadoras. Não é uma situação impossível, não é uma situação perigosa, mas é uma situação desafiadora. E para viver e vencer uma situação desafiadora, você precisa ter um coração que vai obedecer. A palavra desafio vem da origem do latim disfidare, que por sua vez é proveniente da junção de 2 outras palavras. Diz afastamento, e vides, fé. Descobrimos que ela assume o sentido de afastar a fé. Você vai viver situações que elas por si só vão querer afastar a sua fé, afastar a sua confiança, levar você a titubear, levar você a duvidar. A palavra diz que passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quem foi que colocou Abraão à prova? Não foi o diabo. Foi Deus que pôs Abraão à prova. E Deus falou assim: ei, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, vá com ele para o local que eu vou te mostrar, e oferece em sacrifício a mim. Mas era um menino que Deus havia prometido que daria. Abraão
aos 75 anos. Abraão esperou 25 anos para esse menino nascer. E agora, com o menino que está com 16 anos, Deus pede para oferecer ele como sacrifício. Não é uma situação impossível, é possível sacrificar. Não é uma situação perigosa, porque ela não apresenta perigo nenhum. Mas é uma situação desafiadora, que vai desafiar se você acredita ou não em Deus, se você confia ou não em Deus, se você de fato crê que se Ele falou, você vai obedecer. E como Paulo diz nas cartas, Abraão creu, acreditando que Deus iria ressuscitar Isaac até em meio à cinza. Abraão ia oferecer Isaac. Ele ia ver queimar e ficar o pó, mas ele tinha uma certeza no coração: esse menino foi uma promessa de Deus para a minha vida, e a promessa de Deus na minha vida não vai ser invalidada. Pode até queimar, pode virar até pó, mas Deus do pó vai trazer meu filho de volta. Pessoas que vivem milagres são pessoas que vão acreditar e vão ter coragem para viver, para passar por situações impossíveis de serem vencidas. 300 homens contra 120 mil homens, e eles vão manter a coragem, vão manter a fé, vão manter a confiança, e vão prosseguir acreditando, e vão vencer com 300 homens. Pessoas que passam por situações que são perigosas. Golias tinha por volta de 3,90 metros a 4,10 metros, os relatos dizem. Era muito grande. E Davi, um menino ruivo, de gentil aspecto, uma criança de 16 anos, mas que carregava algo que era muito maior do que Golias. A confiança de que Deus estava com ele. E ele venceu aquilo que parecia perigoso. E depois uma situação que vai exigir de você obediência e fé. Abraão não foi pego de surpresa no calor da emoção. Vai lá, Abraão, oferece o teu filho. E Abraão foi lá, puf, o que eu fiz? Eu nem tive tempo de pensar. Não, a palavra diz que ele pegou o filho, o servo, e caminhou por 2 dias. Ele teve 2 dias para decidir se ele ia obedecer ou não. No pé do monte, ele fala para o servo: fica aqui, porque eu e o menino iremos subir e nós iremos voltar. Ele já estava profetizando que iria descer com o filho dele. Mas pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. O tempo todo Abraão na convicção de que Deus iria achar uma porta de escape e uma resposta. E se fosse necessário, ele já tinha no coração dele oferecido Isaac. E amarrou Isaac. E Isaac era um menino que tinha fé. Isaac era um menino que ele confiava no pai dele. Abraão, ele discipulou bem Isaac. Porque se fosse o outro, falava assim: meu pai ficou doido, eu vou correr. Mas a palavra diz que ele deixou ser amarrado. Vai lá, pai, cumpra o que Deus pediu. Era outro menino que acreditava e confiava em Deus. Sabia quem Deus era. Conhecia o Deus que chamou o pai dele lá na cidade de Ur dos Caldeus e mandou ir para a terra prometida. E quando ele pega o cutelo que vai amolar, vai matar o filho dele, o anjo grita: ei, Abraão, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você teme ao Senhor, porque você não negou o seu único filho. E Deus jurou por Ele mesmo que Ele vai te abençoar, que Ele vai te multiplicar, que Ele vai cumprir a promessa que Ele prometeu para você. O que você precisa para viver o seu milagre aqui no culto Sozo,
Você precisa ter coragem para acreditar que Deus é a resposta que você precisa. Você precisa acreditar que Deus é aquele que dá a força necessária para você não duvidar, para você continuar. Abraão confiou, acreditou, mas nós temos outro exemplo que não foi tão positivo: o jovem rico. O jovem rico não teve coragem para acreditar na palavra de Jesus, vendeu os seus bens e entregar aos pobres, e voltar e seguir a Ele. Jesus disse: queres ser perfeito? Falou para o jovem rico: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Jesus está prometendo para ele não é um tesouro na terra, Jesus está prometendo para ele um tesouro no céu. E aí você venha me seguir, seja meu discípulo. Mas ele não teve coragem de abrir mão, e deixou de viver um milagre. Aprenda hoje de onde vai vir a coragem que você precisa para vencer aquilo que você está lutando, aquilo que você está enfrentando. A igreja primitiva, ela mostra o exemplo de onde vinha a coragem, onde ela enfrentou a perseguição, foi jogada nos leões e manteve a fé, continuou acreditando, continuou crendo. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. A palavra diz assim: assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia. Por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia. Por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia. A fonte onde você vai obter a coragem para sair bem mais do que vencedor dessa luta é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te conduzir a uma vida de coragem, Ele vai te conduzir a uma vida de vitória, Ele vai te conduzir a uma vida onde você vai passar por situações impossíveis e você vai vencer. Você vai passar por situações perigosas e desafiadoras e você vai vencer. E você vai experimentar Deus falando para você: tu farás a sua família herdar a terra prometida que eu tenho te dado nesse tempo. Existe uma terra prometida te esperando e você tem que tomar posse dela. E não vai ser outra pessoa que vai tomar a posse dessa terra por você, não. Deus vai te dar a força necessária. É você que vai vencer até essa terra, conquistar essa terra prometida. Entenda algo: o filho que anda em ansiedade é porque ainda não conheceu a sua verdadeira identidade em Deus. O filho que anda em ansiedade é porque ainda não acreditou e não conhece a identidade que ele tem em Deus. Você é cordeiro de Deus, herdeiro de Deus em Cristo. A Bíblia nos aponta, na Bíblia nós encontramos exemplos de homens e mulheres que tiveram coragem. Eu citei aqui, Davi teve coragem para enfrentar Golias. Esther teve coragem de ir diante do rei, sem ser chamada. E a palavra diz que todos que chegavam diante do rei sem ser chamado, poderia perder a cabeça. Mas ela teve coragem de interceder pelo povo e se apresentasse ao rei. Daniel teve coragem de desobedecer o decreto do rei. Se alguém, durante 30 dias, orar a outro Deus que não seja ti, ó rei Ciro, que seja lançado à cova dos leões. E Daniel manteve-se em coragem
Ao meio-dia ele abria as portas na direção de Jerusalém, levantava a mão e intercedia. Paulo teve coragem para pregar o evangelho, mesmo diante de perseguições. A coragem não é ausência de medo, ela faz você avançar, apesar do medo. Coragem não é ausência de medo, mas a coragem te dá a força necessária para você avançar diante do medo. Na verdade, a coragem te impulsiona diante do medo. Palavra de James Frank. A coragem, ela te empurra diante do medo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Por isso que a palavra que Deus disse para Josué está valendo para você. Não temas, porque eu serei contigo. Deus está dizendo essa noite: não temas, porque eu serei contigo nessa situação que você está passando. Eu gostaria